Olá pessoal, preparem-se, pois o que estamos prestes a presenciar nessa última semana de abril e início de maio é um verdadeiro cenário de extremos meteorológicos no território brasileiro. Estamos falando de um cabo de guerra atmosférico onde, de um lado, temos o calor sufocante de 40 graus e do outro, o avanço implacável de uma massa de ar polar que pode derrubar os termômetros para massas negativas. Nesse exato momento, dois ciclones extratropicais e suas respectivas frentes frias estão ditando o ritmo do tempo no sul do Brasil. O sistema que já castiga o sul agora avança e a situação é de alerta máximo para uma vasta área que abrange Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte de Santa Catarina. O que vem pela frente não é apenas uma mudança de tempo, mas uma sucessão de sistemas severos que vão redesenhar o mapa climático do país nos próximos 6 dias. Até a próxima quinta-feira, dia 30, o encerramento do mês de abril será marcado por volumes de chuva extraordinários. Estamos projetando acumulados que podem variar de 150 a 200 milímetros em uma faixa crítica que corta o sul e o centro-oeste brasileiro. Isso é muita água, pessoal, em pouquíssimo tempo. O risco de transbordamento de rios, alagamentos urbanos e deslizamentos de terra real e iminente, especialmente no solo paranaense. Enquanto essa umidade trava sobre regiões, a massa de ar frio que vem na retaguarda já começou a dar as caras. Municípios como Caraí, Canguçu, Herval, no Rio Grande do Sul, já sentiram o primeiro golpe, registrando as menores temperaturas do país na casa dos 5 graus. E isso é apenas o começo da descida da curva térmica. O INMET já disparou alguns avisos. O risco é de geada abrangente para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa terça, quarta, as mínimas devem flutuar em torno de 2 graus Celsius. Mas não se enganem, pessoal, em áreas de serra, o termômetro pode facilmente atingir a marca de 0 grau ou valores até negativos. O gelo vai cobrir os campos e a sensação térmica será cortante. Embora o frio dê uma leve trégua na quinta-feira, com uma tendência de aquecimento temporário, não baixem a guarda. O mês de maio vai abrir as portas de um segundo round ainda mais impactante. Já na sexta-feira, dia 1º de maio, uma nova frente fria extremamente organizada começa a subir pelo Rio Grande do Sul, trazendo tempestade severa. No sábado, esse sistema avança com força total para Santa Catarina e Paraná. E o que vem atrás? Uma massa de ar polar ainda mais potente, que promete fazer o domingo e a segunda-feira de maio começarem sob domínio de novas geadas e frio extremo em todo o sul do país. Fiquem comigo, pois agora nós vamos dar uma olhada na tela dos mapas, onde eu vou destrinchar cada modelo numérico, mostrar onde a chuva será mais forte, onde o gelo vai atingir o seu pico de intensidade. Vamos agora conferir os detalhes da previsão. Então, pessoal, a gente começa aqui já mostrando nessa terça-feira, vamos olhar a semana inteira, tá, até o próximo domingo, essas condições atmosféricas que estão ditando o ritmo, inclusive dessa massa de ar polar que atua sobre o sul, dessa movimentação da massa de ar frio sobre o território brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui em como isso vai se comportar, tá? Nesse momento, como eu falei, dois ciclones extratropicais atuam em alto mar e geram instabilidade sobre o território brasileiro, principalmente esse mais próximo da costa aqui, Argentina, Uruguaia, mas trazendo já ao longo desse início de semana, terça-feira principalmente, possibilidade de chuvas mais significativas sobre o território paranaense e também sobre São Paulo. Professor, mas o Rio de Janeiro, os outros estados, Mato Grosso do Sul também tem possibilidade, que eu coloquei para o horário das 3 horas na terça-feira. Vamos olhar na quarta-feira, dia 29, caminhando aí para o final do mês, os sistemas atmosféricos, um fica bem distante, já próximo da costa africana, então já não está se organizando e trazendo transformações para o território brasileiro. O outro se afasta, uma outra zona de baixa pressão começa a se formar, trazendo inclusive possibilidade de algumas rajadas de vento próximo ao território brasileiro. Vamos estar analisando isso aqui nos próximos dias para ver essas possibilidades. E a gente tem frentes de ar que já atuam ainda novamente sobre o território tanto paranaense como o território catarinense e o território também de São Paulo, tá? Então, na quarta-feira ainda tem possibilidade de chuvas nessas regiões. Quinta-feira o sistema não se organizou e a gente tem outra zona de baixa pressão atmosférica, a mesma mais distante do território brasileiro, ainda assim provocar grandes transformações. Quinta-feira vai ser um dia mais tranquilo nesse sentido, volta a aquecer a temperatura no sul do Brasil e no sudeste também, pouca chuva sobre a região. Só que sexta-feira, como a gente falou, 1º de maio, feriado, tá? A gente tem novamente possibilidades, olha aqui, o que a gente vê no sul do Brasil, a entrada de uma nova massa de ar que traz aqui possibilidade de chuva novamente para a região do Rio Grande do Sul e na retaguarda dela, sim, teremos novamente uma frente fria chegando no Brasil, que no domingo deve fazer a temperatura
cair bruscamente, tá? Dá para ver aqui na costa do Chile e da Argentina já uma outra zona ciclônica se formando. É normal, tá, galera? Ó, a gente vê 3 ciclones aqui na imagem, ó, esses Bzinhos aqui indicam zonas ciclônicas em alto mar. Essa época do ano a gente vai ter várias formações ciclônicas e parte delas ajudando na organização desses sistemas atmosféricos que atuam sobre o território brasileiro. Mas não chegamos ainda no final de semana, né? Vamos chegar no sábado, e no sábado a gente vê uma grande organização de uma zona de baixa pressão em alto mar, que novamente traz chuva sobre o território. Agora ela se afasta do território gaúcho, mas vai para o catarinense e para o paranaense, tá? Então, na sexta-feira, no sábado, a gente volta a ter chuva sobre essa região, um corredor de umidade sobre o território paranaense, que tem uma boa condição de chuva ao longo de praticamente toda a semana, excetuando quinta-feira, e aí a gente tem novamente massas de ar mais frios vindo do sul do nosso hemisfério, adentrando o território brasileiro. A gente daqui a pouco vai olhar como isso vai se comportar. No domingo, a gente tem o Rio de Janeiro, inclusive, podendo ser afetado. É isso mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó, no domingo, vamos aproximar aqui, além de São Paulo e Paraná, o Rio de Janeiro, a costa do Rio de Janeiro, inclusive a cidade do Rio de Janeiro, pode ser diretamente afetada por uma chuva, já por uma entrada de massas de ar, por rajadas de vento, possibilidades, inclusive, de rajadas de vento, no domingo no território do Rio de Janeiro. Claro que a gente está vendo aqui previsões iniciais que podem, ao longo da semana, ter mudanças com relação aos modelos atmosféricos. Mas a gente percebe algumas estruturas que são importantes para a gente, tá? Vamos dar uma olhada nessa frente fria intensa que atua sobre o Brasil? Aqui para terça-feira, às 7 horas da manhã, a gente já vê uma grande região do território brasileiro, ó, com temperaturas até 12 graus abaixo da temperatura que é esperada, a média térmica para essa época do ano, tá? A gente vê várias áreas aqui com temperaturas muito abaixo daquilo que é o normal para essa época do ano, tá, pessoal? Indicando, obviamente, essas anomalias de temperaturas que vêm, sim, com a zona de baixa pressão, que atua muito sobre o Rio Grande do Sul. Obviamente, os outros estados ainda vai demorar um pouquinho para ter um friozinho um pouco maior. Aqui a gente vê do dia 27 de abril até o dia 3 de maio, tá? Os modelos atmosféricos indicando as condições de temperatura. E o que a gente pode tirar dessa imagem? Mais ao sul do Brasil, estão vendo aqui? Os 3 estados do sul, principalmente o sul do Paraná, todo o território catarinense e todo o território do Rio Grande do Sul. O que a gente vê? Uma cor mais esverdeada que indica temperaturas mais amenas, tá? E isso diretamente porque 2 frentes frias atuarão sobre a região, tá? Uma primeira, que a gente já está vendo os seus impactos nesse início de semana sobre o território gaúcho e agora catarinense, e também vai atuar sobre o território paranaense, mas ao longo da semana nós vamos ter uma outra entrada de frente fria ainda mais organizada, que deve trazer mais frio aí para a região. Regiões mais altas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, também tem possibilidade de alguns tempos mais amenos, principalmente durante madrugadas, tá, pessoal? Outra coisa importante, tá? Acumulados de chuvas importantes, principalmente sobre o território paranaense, mas trechos de Santa Catarina, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, também indicam, ao longo da semana, aqui para sexta-feira, dia 1º à meia-noite, um bom acumulado de chuva, tá? Que pode estar na casa ali de até 200 milímetros, 150, 170 milímetros sobre essa região ao longo da semana. Estamos falando de aqui um acumulado semanal, tá, galera? Desde a segunda até a próxima sexta-feira, com um corredor de umidade sobre o território paranaense que indica ali minimamente a atenção. Para sábado, dia 2, às 6 horas da manhã, a gente já pode ver no modelo atmosférico aqui a entrada novamente de um corredor de chuva sobre o Rio Grande do Sul, muita nebulosidade aqui para o horário das 6 horas da manhã sobre essa região, com bastante chuva logo pela manhã, tá? Isso indica, é um indicativo da nova frente fria que deve atuar sobre a região ainda nessa semana, tá bom? A gente vai ter, inclusive, para essa terça-feira, possibilidade de geada. A gente tem ali algumas regiões de temperatura ficar entre 4, 5 graus, 3 graus, com possibilidade de geada ao longo da semana, principalmente entre terça e quarta, segunda e terça, são dias ali onde a gente tem mais condição, mas depois a gente vai ver que lá no domingo, entre sábado e domingo, domingo e segunda, tem possibilidades. Aqui a gente vê no dia 28, às 3 horas da manhã, ó, regiões ali com 4 graus de temperatura, como há algumas possibilidades, alguns erros meteorológicos, tá, atmosféricos no modelo numérico, essa temperatura pode ser um pouco menor, tá, galera? O que indica possibilidades de termos, sim, de formação de geada sobre o sul do Brasil, tá bom? Outra coisa, mesmo no período da tarde, nessa terça-feira, a gente vai ver que a temperatura em grande parte do estado gaúcho, e alguns trechos do estado catarinense e também paranaense, a temperatura ainda fica um pouco mais amena. Professor, mas eu tô vendo que tá vermelho aí para cima. Sim, as outras regiões do Brasil, tirando o sul, vão ficar quentes, tá, galera? Temperatura bem alta. Claro que trechos de São Paulo também pode ter uma temperatura
temperatura mais amena, e dos 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas o restante do Brasil, o restante do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, é calor, tá? E a gente vai fazer um vídeo falando sobre esses extremos aí de calor e frio que teremos. Mas esse aqui, o foco, pessoal, é voltado para essa frente fria, tá? E fica tranquilo, professor, você não está falando muito da minha região, você está dando muito foco ao sul do Brasil, é porque essa frente fria, de fato, tá? Essas duas frentes frias muito focadas sobre o sul do Brasil. Mas eu vou fazer vídeo sobre as outras regiões também, fiquem tranquilos, além do vídeo da previsão para o Brasil inteiro e, claro, das nossas lives aí que a gente vai fazer ao longo dessa semana, tá bom? Fica atento aí, ativa o sininho das notificações para saber quando a live vai acontecer. Aqui na quarta-feira, já dia 29, 9 graus aqui durante a madrugada, pode variar em torno disso, temperaturas abaixo de 10 graus, um pouquinho mais quentes que na terça-feira, que é o dia onde a tendência de frio é maior. Aqui na quarta-feira, no período da tarde, a gente já vê que o tempo ainda fica ameno, no sul do Brasil, no restante do território brasileiro, muito calor, tá? Deixar claro isso. Na quinta-feira, novamente, a gente tem regiões durante a madrugada, início da manhã, aqui às 7 horas da manhã, novamente com possibilidades ali de temperaturas próximas da casa dos 5 graus, mas a gente vai ver que no período da tarde a tendência da temperatura é crescer, tá? Aqui às 7 horas da manhã, alguns trechos do Rio Grande do Sul, na casa ali dos 11 graus e tudo mais, mas a chuva diminui e a temperatura fica um pouco mais alta na quinta-feira na região. Os modelos atmosféricos indicam isso. Lembrando, pessoal, que a gente está utilizando o modelo SMWF para essa previsão para a semana, tá? Claro, estamos falando da previsão das frentes frias, tá? O foco aqui é as frentes frias, por isso a gente está falando muito dessa entrada de frente fria sobre o sul do Brasil. Temperatura novamente na sexta-feira, dia 1º, dia do trabalhador, dia do trabalho. 13 graus aqui durante a madrugada, às 1 hora da manhã, dá para ver pela cor verde que novamente nós vamos ter uma madrugada mais fria e ao longo do período da tarde ainda alguns trechos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com temperaturas frias. Grande parte da região já voltando a ter temperaturas entre o ameno e o quente, tá? O que indica, olha, a gente vai ter temperaturas altíssimas, tá? No território brasileiro vai ter lugar no Centro-Oeste com temperatura na casa dos 40 graus, tá? Mas isso a gente vai falar no outro vídeo. Aqui no sábado, 3 horas da manhã, temperatura na casa dos 16 graus. Fala, professor, então a frente fria passou, né? Mas quando a gente olhar no domingo, vai perceber que não é bem assim não. Sábado, dia 2, às 3 horas da tarde, ainda com trechos com temperaturas abaixo dos 20 graus em trechos do território gaúcho e catarinense, outras áreas já com temperatura um pouco mais alta, um pouco mais quente, mas no Brasil Central, calor pra caramba, vai ser uma semana de muito quente em grande parte do Brasil, excetuando o sul do Brasil, tá? Mas olha só, no domingo, aqui dia 3, às 3 horas da manhã, temperatura de 6 graus novamente, a massa de ar frio adentrando o território do sul do Brasil e trazendo essas possibilidades de queda expressiva na temperatura, tá, pessoal? Aqui, ó, domingo às 9 horas da manhã, já no início da manhã, temperatura de 8 graus na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, temperaturas baixas, uma nova frente fria mais organizada, atuando. E não é só aqui não, ó, Uruguai, Argentina, Paraguai, toda essa região, e assim, é uma frente fria mais abrangente, que não atua só sobre o Rio Grande do Sul, mas também sobre Santa Catarina, sobre Paraná, trechos de São Paulo, podendo, inclusive, ter atuação sobre trechos do Rio de Janeiro, onde a chuva no domingo, galera, tende a voltar, tá? Depois de uma semana extremamente quente que a gente vai ter no Rio de Janeiro, pode ser que no domingo nós tenhamos novamente as possibilidades de chuva chegando no estado aí. Uma coisa importante, tá? Com relação ao IMET, o IMET já está trazendo os alertas para essa semana, nesse início de semana, aqui para o dia 28, a possibilidade de geada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? As possibilidades, elas estão aí principalmente na Serra Gaúcha Catarinense, tem uma região ali de alerta, inclusive para perigo, para essas geadas, que podem, de maneira geral, serem intensas sobre a região. E aí a gente vai estar acompanhando aqui para ver se confirma esses sistemas atmosféricos e, é claro, se as condições, elas de fato vão seguir nesse ritmo que inicialmente os modelos atmosféricos estão trazendo para a gente ao longo dessa semana, tá bom? Então é importante que a gente tenha atenção, porque nós começamos a semana com 2 ciclones atuando sobre o território brasileiro, um com mais atuação, e a gente tende a terminar a semana, com essa próxima semana, com chuvas bem organizadas em diferentes regiões do Brasil, inclusive sobre o sudeste brasileiro. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, já deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder vídeos como esse que a gente faz aqui todo dia, tá bom? Dá essa moral, quem quiser, inclusive, se puder, né, dá um hype no vídeo, aí hypar o vídeo ajuda pra caramba a gente poder também fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Fique atento que a gente vai fazer atualizações, tá, galera, com relação a essas frentes frias, com relação ao calor, a tudo que teremos ao longo dessa semana no território brasileiro. Eu quero agradecer por demais a sua presença aqui nesse vídeo. E, é claro, quiser se tornar membro também, seria uma honra tê-lo aqui no nosso grupo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.